Foram 10 anos de busca, de choro, de angústia, mas em nenhum momento desses 10 anos nós pensamos em desistir, e sim prosseguir, pedir com constância para Deus, sempre buscar muito, com fé, e não ligando porque as pessoas estavam dizendo sobre nós. Por muitas vezes viramos piadinhas, mas Deus foi conosco nessa batalha, nesses 10 anos. E hoje estamos vivendo um dos nossos maiores sonhos e também vivenciando um grande milagre na nossa vida. Oi, gente! Começando mais um vídeo aqui pro canal. Depois de um bom tempo sem gravar nenhum vídeo aqui nesse canal. Que pouca vergonha, né, irmã Esther? Falou que ia gravar, pegar firme e deu uma parada aí pelo meio do caminho. Mas 2026 começamos com tudo. E de hoje em diante nós vamos ter vídeo toda segunda, quarta e sexta aqui nesse canal para vocês. E se você não é inscrito no nosso canal, já vai lá, se inscreva, deixa seu like, seu comentário. E hoje o nosso intuito desse vídeo é começar contando um grande testemunho que estamos vivendo aí na nossa vida, como já disse aí no começo do vídeo. Foram 10 anos buscando por um grande milagre na nossa vida e Deus nos concedeu. Bom, eu quero começar esse meu testemunho já dizendo a vocês que gerar um testemunho dói muito. Dói, gerar um testemunho nos deixa muitas das vezes assim pensativo, duvidando, mas eu quero dizer para você, o Deus que fez a promessa, Ele é fiel para cumprir. Nós falhamos muitas das vezes com Deus, deixamos de buscar, de interceder, de ter fé, muitas das vezes deixamos até, procrastinamos a nossa fé. Mas se Deus fez uma promessa para você que está assistindo esse vídeo, não desacredita, porque Ele é fiel e Ele não tarda, Ele não falha. Ele chega na hora certa, assim como o meu milagre chegou no momento certo na minha vida. Eu creio que vai chegar na vida de cada um de vocês. E assista esse vídeo até o final, não pula nenhuma parte, para você ver como foi o meu processo nesses 10 anos de busca por um milagre. Para quem não me conhece, eu me chamo Esther de Jesus, tenho 26 anos, sou casada. Esse ano de 2026 faço 11 anos de casada com o Rodrigo, meu esposo tem 30 anos. E desde quando nós casamos, o meu maior sonho era ser mãe. E o maior sonho do meu esposo é ser pai. Só que desde os meus 9 anos de idade, eu fui diagnosticada com uma síndrome nos meus ovários de policístico. Começou com um micropolicístico no meu ovário desde os meus 9 anos de idade. A partir dos meus 12 anos de idade, eu comecei a conviver com um cisto hemorrágico nos meus ovários. E onde as minhas regras, elas vinham muito desregulares, vinham com muita frequência, chegava a vir 3 vezes no mês, que as minhas regras desceu para mim com 12 anos. E desde então eu convivi com muita dor. Só quem tem cisto no ovário vai saber o que eu estou dizendo. É muita dor, porque é algo inflamatório, ele é hemorrágico, é algo que lateja dentro de você. Muitas das vezes eu senti o meu coração bater no pé da minha barriga. Era muita dor para andar de bicicleta. Na escola eu não fazia exercício físico, não participava muitas das vezes de educação física por conta dessa dor. Então, fui convivendo com essa dor, fui fazendo tratamento. Meus pais levaram para fazer várias ultrassons. Eu tenho uma pasta aqui, ó. Uma das pastas lotadas de ultrassom, gente. São muitas ultrassons que tem aqui. Tem outras pastas também aqui em casa guardada. E aí meus pais me levaram para fazer tratamento. O primeiro tratamento eu comecei a fazer com... Esqueci. Com anticoncepcional. E é onde eu descobri que eu não poderia tomar anticoncepcional, porque eu também tinha uma enxaqueca com aura, que é algo que é muito difícil. Até hoje eu tô com o rostinho bem inchado, porque eu amanheci um pouquinho com a enxaqueca atacada. Mas já tomei um paracetamol e já passa. E aí eu não poderia tomar anticoncepcional com enxaqueca. Quem tem enxaqueca sabe, não pode tomar anticoncepcional, usar implante, vários métodos conceptivos aí, a enxaqueca ela é meio complicada. E uma das hipóteses, ou uma das coisas que a gente mulher que tem enxaqueca, é usar o DIU, aquele sem hormônio. E aí então, desde os meus 12 anos de idade, fazendo tratamento. Cuidando, aí tinha vez que sumia esse cisto, tinha vez que ele voltava muito pior. E sempre no ovário esquerdo. Alguns momentos da minha vida eu tive no ovário direito também, mas o portador pior mesmo era no esquerdo.
E aí aos meus 15 anos eu conheci o Rodrigo, meu esposo. Começamos a namorar. Com 6 meses de namoro a gente noivou. Depois de mais 5 meses, foi no dezembro, tudo no mesmo ano. A gente se conheceu no comecinho do ano. Em junho a gente noivamos. Em dezembro, 15 de dezembro de 2015, nós nos casamos. E aí, quando a gente casa, assim, eu me casei na adolescência, né? Como vocês podem ver, 15 anos. Eu me casei no ano que eu fiz 16, eu conheci o Rodrigo, eu tinha 15. E aí, um dos maiores sonhos que veio, que era ser mãe. Eu sempre tive o sonho de ser mãe. E aí, com o tempo, eu fui ficando frustrada porque eu não tomava nenhum método conceptivo. Aí tinha vez que minhas regras atrasavam, achava que eu tava grávida. Corria pra fazer um teste de farmácia de gravidez e negativo. E muita dor no pé da barriga. E ia fazer ultrassom, cisto, sempre dando cisto. E no ano de 2018, eu estava fazendo uma faxina na minha casa, onde eu puxei a geladeira e esse cisto rompeu dentro da minha barriga. Ele rompeu, eu senti muita dor. Aí eu marquei uma consulta, fui pro médico. Ele falou, vamos ter que operar externo, nós vamos ter que fazer uma oforectomia. A oforectomia, ela é uma retirada do ovário. E aí quando eu fiz a ultrassom, eu estava com cisto nos 2 ovários. E aí talvez eu até iria ter que tirar os 2 ovários. E aí para engravidar só a partir de fertilização in vitro. E vários tratamentos, né? E ali eu comecei a ficar triste, mas eu não desacreditava e não desistia da promessa que Deus fez que eu iria gerar. O mesmo Deus que fez a promessa, ele ainda é o mesmo, não mudou, e sempre eu ponhava essa palavra no meu coração. Eu creio que Deus vai me curar e eu creio que eu vou gerar. Então, mesmo assim, ainda fui para aquela sala de cirurgia, entrei na mesa de cirurgia 1h da tarde e saí às 16 horas. Minha família já estava muito preocupada lá fora, meu esposo, meus pais, por que eu tava demorando tanto. Quando foi 18 horas, o médico chamou meu esposo e minha mãe. Falou, olha, Esther tá bem. E graças a Deus, nós conseguimos conservar os ovários dela. Me conservou meus ovários. Conseguiram só drenar. Teve um que teve que cortar para tirar alguns nódulozinhos que tinha no ovário. Mas pra honra e glória do Senhor, eu permaneci com os meus ovários. Isso foi no ano de 2018. E ali eu já vivi um dos primeiros milagres de Deus na minha vida, que foi não retirar meus ovários. Ali eu tive mais esperança. Não, se Deus me conservou com os ovários, Ele tem uma promessa ainda de pé na minha vida. Então eu saí dali com fé mesmo e crendo que a promessa de Deus iria vir na minha vida. E aí eu saí dali do hospital, a recuperação foi muito difícil, porque só quem já fez cirurgia e mexeu com os ovários sabe a dor que é. E quando eu saí do hospital e tive alta, vim pra minha casa, aqui na nossa região fez 4 dias de geada, de frio intensos, abaixo de 0 e muita dor. Foi uma das recuperações muito difícil. Só que aí não parou por aí. Depois de uns 3 meses que eu havia operado, eu comecei a sentir dor no ovário, no pé da barriga, e de novo eu estava com um cisto no ovário. Mais uma vez eu tive que exercitar a minha fé. E dali em diante eu comecei a buscar mais ainda Deus, pedindo para Deus a cura, para que Deus me libertasse dessa dor, desse mal, e repreendesse essa enfermidade na minha vida. Comecei a buscar, comecei a jejuar, fazer campanha, comecei a buscar Deus verdadeiramente, porque não basta a gente só pedir. Eu sempre gosto de colocar em pauta, assim, que eu era professora dos jovens, eu falava muito para eles. Quando um filho, ele quer uma coisa, ele te pede tanto, tem vezes que ele chora tanto, que aquilo acaba te convencendo a dar para ele, não é verdade? Então, a gente tem que persistir, insistir no pé do Senhor a mesma forma, pedir com constância, chorar. A Bíblia diz, pedis e não recebeis porque pediu mal. Então, muitas vezes a gente pede uma coisa, ai Senhor, me dá isso, e não busca mais, não pede com constância, com convicção mesmo. Então, eu comecei a buscar muito a Deus ali, e quando isso foi em 2018. Que eu operei e depois voltou o cisto. Comecei a buscar a Deus. Quando foi no ano de 2021, eu fui na igreja. Eu já estava há alguns tempo sem ir na igreja e decidi ir na igreja. Fui numa oração das mulheres na tarde e Deus usou uma missionária lá para orar pela minha barriga. Colocou a mão, estendeu a mão pela minha barriga. Que Deus ia me curar de uma enfermidade muito grande que estava dentro de mim, muito grave. E quando eu cheguei em casa, isso foi numa quarta-feira. Quando eu cheguei em casa numa quinta-feira, eu fui ao banheiro e eu expeli muita água para fora com sangue.
E não estava nos dias das minhas regras veio bem depois. Muita água com sangue, é uma urina muito demorada e não era só urina, era Deus jogando para fora aquela enfermidade. Desde então, desde 2021 eu não tive mais cisto. Deus me curou. E aí desde 2021 então eu vivenciei mais um milagre na minha vida. Eu vivenciei 2 milagres, que foi Deus ter me conservado com os ovários e Deus ter me curado dessa síndrome dos ovários policísticos ou com cisto hemorrágico. Deus me curou. E aí eu tive mais fé ainda, aquilo fez que a minha fé fortalecesse muito mais, que Deus iria me dar um filho ou uma filha no momento certo. E quando foi no ano de 2024, Deus fez uma promessa, a gente estava participando de um congresso da nossa igreja, Deus pegou na minha mão, um irmão que estava pregando, quer dizer, pegou na mão do meu esposo, colocou na outra e falou assim, eu escuto o choro de uma criança. E Deus, a promessa dele ainda está de pé. E no momento certo, Deus vai entregar essa bênção na mão de vocês. E ali fortaleceu mais ainda a minha fé. Foi tanta coisa assim ao longo desses anos, Deus falando e acontecendo comigo e com o Rodrigo. E isso foi dando tanta força pra gente. Então, quando foi no ano agora de 2025, o ano que se passou, em julho, nós fizemos uma viagem em julho. O aniversário do meu esposo é 20 de julho. A gente viajamos para comemorar o aniversário dele para casa dos meus pais. Fomos para a cidade de Campo Grande, passear lá. E aí lá eu comecei a sentir uma dorzinha no pé da barriga muito chata. Tava me incomodando, uma dor muito chata. E aí eu falei, falei pro Rodrigo, amor, não estou bem, tô sentindo uma cólica, uma dor no pé da minha barriga muito estranha. Preciso fazer uma ultrassom. E ali a gente marcou uma ultrassom de urgência em Campo Grande. Quando eu cheguei lá pra fazer essa ultrassom na clínica, deitei na maca e tudo, começou o procedimento. Aí o médico falou, você tá com cisto. Eu vou até mostrar a ultrassom pra vocês aqui. Você tá com cisto no ovário esquerdo. Ali, aquele momento assim, eu respirei fundo, mas eu não fiquei chateada. Porque eu comecei a falar com Deus no meu pensamento. Eu falei, Senhor, eu creio na cura. Eu creio que o Senhor me curou. Creio que não é cisto. Eu creio que é algo que tá vindo às vezes só pra tentar eu abalar minha fé, fazer eu murmurar. Mas eu não vou murmurar. Porque eu me lembro da palavra quando Deus prometeu, Deus fez a promessa que tiraria os israelitas da escravidão e levaria eles até uma terra prometida. E eles, pelo deserto, eles começaram a murmurar. Murmurar, e ali eles permaneceram por 40 anos. Foi ali onde morreram e apodreceram o seu cadáver. Por quê? A murmuração, eu tenho comigo que ela não faz a gente progredir, não faz a gente ir para frente. Aquele que murmura, ele não prospera. A Bíblia diz que nós devemos dar graças em tudo. Então, em tudo, eu coloquei isso na minha vida, em tudo eu dou graça. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele é Deus. Ele continua sendo. E eu sempre coloquei essa palavra muito forte dentro do meu coração. Eu falei, Senhor, eu não vou murmurar. Muitas das vezes eu e o Rodrigo, nós estamos passando por prova. Eu falei, Senhor, graças eu te dou. Porque no meio da prova, Deus nunca tem deixado faltar nada dentro do meu lar. Deus, a promessa dele que Ele fez a nós, que Ele nunca iria deixar faltar o de comer, o de beber, que Ele iria suprir todas as necessidades dentro do meu lar, assim tem sido. Sempre foi, Deus nunca deixou faltar nada. Então eu falei, Senhor, eu darei graças em tudo. Então ali naquela maca ali, eu respirei fundo, falei, Senhor, eu creio que o Senhor me curou. Eu creio que isso não vai ser cisto, vai ser algo assim que Deus vai fazer um milagre. Eu saí dali com aquela convicção, peguei meu ultrassom, coloquei no peito e falei isso pra Deus. E cheguei em casa, minha mãe ficou triste, falei, mãe, não vamos murmurar, vamos só orar. Eu falei, eu não tô triste, eu creio no Deus que fez a promessa na minha vida, eu creio no Deus que falou comigo que eu iria gerar. Então, eu saí dali com a minha fé, sabe? Coloquei em prática a minha fé, gente. Cheguei em casa, eu tinha acabado de entrar no serviço, vou achar a minha ultrassom, que eu tô com essa pasta e tem as outras ultrassom que eu quero mostrar pra vocês verem, ter certeza. Quando eu cheguei em casa, depois do dia 20, que a gente veio embora, acho que foi no dia 24, eu entrei numa empresa da usina para trabalhar de segurança. E ali eu comecei a trabalhar um dia sim, um dia não, na escala 12/36. Eu saía de casa às 5h30 da manhã e voltava para casa às 6h30, 6h40 eu chegava aqui. E eu indo para esse serviço, eu peguei uma temporada de muito frio, muita chuva. E era 30 quilômetros da minha casa, eu ia de moto, muitas vezes quando tava chovendo muito eu ia de carro. Mas eu ia mais de moto, eu corria de moto, a nossa estrada que é de chão.
A gente anda um bom pedaço de chão e o segredo para não cair na areia aqui, você tem que correr, tacar o pau na moto, acelerar para não ficar na areia, não cair. Se você andar devagarzinho, a moto dança muito, você acaba caindo. E toquei minha vida. Eu não fiquei triste, eu entreguei nas mãos do Senhor. Falei, eu não vou tratar, não vou correr atrás e fui. Quando foi em agosto, gente, no dia 4 e no dia 5 de agosto, minhas regras sempre é de vir lá pro dia 10 até o dia 15 desce minha menstruação. E do comecinho de agosto, no dia 4 e dia 5, desceu só algo bem estranho, uma borra preta, parecendo uma borra de café. E aí eu falei, eu tava na usina trabalhando, né, no dia 4. Eu falei, deve ser o cisto. Às vezes tá jogando pra fora, né? Tá saindo fora essa coisa. E fiquei de boa, trabalhando, continuei trabalhando, vim pra casa. Aí no meado de agosto, se eu não me engano, lá pro dia 20 e poucos de agosto, eu peguei um dia de folga e a gente foi pescar, eu e meu esposo. Eu desci o barco da carretinha sozinha, ele colocou na água, a carretinha, e eu fiz muita força pra empurrar esse barco. Tomei energético o dia todo, comi biscoito, uma alimentação super nada saudável. Pesquemos, nossa, foi muito gostoso, pescamos, ficamos acampados 2 dias dormindo na beira do rio, fazendo arte, subindo barranco, descendo barranco, tomando muito energético, muito refrigerante. E aí quando voltei pra casa e continuei trabalhando, quando foi no dia 15 de setembro, agosto não veio minhas regras, agosto só veio dia 4 e dia 5 aquele porra de café. Quando foi no dia 15 de setembro, nada das minhas regras descer, e aquilo eu já tava muito preocupada. Porque nunca foi de atrasar tanto assim, sempre vinha muita menstruação, mas não era de atrasar tanto. Eu lembro que eu fiz uma oração no dia 15 de dezembro, falei, Senhor, as minhas regras até agora não veio. Mostra pra mim o que tá acontecendo, Pai, com a minha saúde. Tô ficando preocupada. Mostra pra mim se é uma gravidez ou se é doença, alguma coisa assim, pra que eu possa me tratar, possa correr atrás. Fala comigo essa noite. Eu pedi isso no dia 15 de dezembro pra Deus na minha oração. À noite, falei, mostra pra mim, Senhor, o que tá acontecendo. Quando foi, gente, no dia 16, na madrugada, eu sonhei com a criança chorando, mas o choro era tão gostoso, era um choro tão lindo, chega a me arrepiar de lembrar, um chorinho tão gostoso que aquele choro fez eu me despertar. E aí eu lembrei, quando eu acordei assim com aquele chorinho, parecia que tava dentro da minha casa, era um sonho muito real, uma visão, na verdade, né? Então quando eu sonhei com isso, eu acordei assim, cutuquei meu marido e falei, amor, acorda, vamos lá na Pana, porque eu moro na área rural, moro no sítio, e aí a cidade mais próxima fica 15 quilômetros de casa, é a Pana o nome, né? Falei, amor, vamos lá na Pana, porque eu preciso comprar um teste de gravidez, e preciso comprar um pão francês bem quentinho, eu tô doida pra comer um pão francês, olha só, já amanheci indo fazer o teste de gravidez e com desejo. Rapidamente ele já concordou, vamos lá então. A gente foi buscar esse teste de gravidez, cheguei na farmácia, o nosso colega que trabalha lá falou assim, olha, mas isso era uma... Eu peguei o primeiro horário da farmácia abrindo 6 e pouco. Ele falou, mas você não faz hoje, certeza que você já urinou, né? Deixa pra você fazer no dia seguinte, com a primeira urina do dia, que é mais eficaz o resultado. Falei, tá bom. Me dá um barato aí e um caro. Comprei 2 testes de gravidez. Aí como a gente é ansiosa, a gente mulher tem muito, diz a gente é muito ansiosa, eu cheguei em casa correndo e já fui pro banheiro. Eu já tinha feito urina no dia mais, eu falei, eu preciso fazer, vou fazer o baratinho hoje e o caro eu faço amanhã. Quando eu fiz minha urina ali, coloquei o palitinho, gente, foi tão rápido. Subiu tão rápido assim aquele teste de gravidez, 2 pauzinhos, positivo. Ali eu já comecei a tremer, perdi as pernas, comecei a ficar fraca, comecei a querer chorar. Deixa eu pegar aqui. Comecei a chorar e corri. Amor, chamei já o Rodrigo. Amor, tô grávida. Ele já ficou muito emocionado. A gente já, Deus sabe, tomou a gente ali numa emoção dentro do banheiro. Eu falei assim, vou correr, vou fazer o caro agora. Porque se o baratinho deu positivo, quem sabe o caro. E pra honra e glória do Senhor, eu fiz esse aqui positivo. Meu milagre esperado há mais de 10 anos, chorando. Suplicando a Deus, Deus me concedeu, abriu minha madre para me ser mãe. Em setembro de 2025, eu engravidei em agosto, gente. Na verdade, pelas nossas contas, cada vez que eu vou fazer minha morfológica, cada vez que eu vou fazer um ultrassom, adianta meu parto.
Então tudo indica que quando eu fiz a ultrassom lá em Campo Grande, no dia 23 de julho, não era cisto. Tudo indica que já era o sacro gestacional, a bolsa se formando. Então eu creio que Deus ainda cumpriu a promessa, porque eu não murmurei, eu continuei firme, crendo, tendo fé que Deus ia abrir minha madre, que eu iria gerar um filho. Muitas das vezes eu e meu esposo passamos por umas calúnias e difamações assim, de pessoas falando: por que vocês não adotam? Era tão chato quando as pessoas sabiam que eu tinha um problema ali de saúde, até mesmo dentro da família. Eu chegava em mim e no meu esposo e falava: por que vocês não adotam fulano? Ai, por que vocês não se inscrevem para adotar? Por que vocês não fazem fertilização logo? Gente, eu sempre tinha dentro de mim, Deus fez promessa, eu tinha uma promessa e essa promessa ainda estava de pé, que eu iria gerar. E por muitas vezes eu passei assim coisas tão terríveis, tão chatas. Eu tô caçando aqui, gente, o teste de gravidez baratinho, que eu não achei. Eu achei esse mais carinho, mas já deu pra vocês sentir a emoção que nós sentimos. Muitas das vezes eu passei muita humilhação do meu esposo por pessoas engravidar próxima da gente, alguns amigos, alguns colegas e alguns parentes, e de falar assim: ai meu Deus, que vergonha, eu tô grávida, e a Esther, quanto tempo a Esther querendo um filho e não consegue, e eu já, né, já tenho filho, eu já tô numa idade assim, e tenho filho, e ela não. Ai, é muito triste eu até contar pra ela minha gravidez. Olha só, coisas que eu e meu esposo passamos assim, que foi tão triste. E o que mais dói são de pessoas próximas da gente. Muitas vezes a pessoa chegava e falava: e aí, você não tá grávida não? Você não vai engravidar não? Ah, por que você não adota? Por que você não corre atrás de pegar uma criança? E eu falava: meu Deus. São pessoas de poucas fé, porque a maioria que conviveu perto de mim, convive, sabe quanto Deus já falou comigo na igreja. Onde eu ia, Deus falava comigo, sabe? Que eu iria gerar, que eu ia ter um filho, que eu iria ter uma filha, né? Do meu ventre, que Deus ia me dar. E desde então, graças a Deus, hoje tô gravando esse vídeo, já tô 6 meses de gestação, olha, cara inchada, os peitos bufando, vou mostrar minha barriguinha pra vocês. 6 meses de gestação, e hoje eu carrego meus braços, daqui uns dias, né? Em maio, minha filha tá prevista pra nascer em maio, eu carrego a minha nenenzinha na barriga, Luna. Estou grávida de uma menininha, gente, olha que delícia, eu sempre tive o sonho de ter 2 meninas, Luna, uma pra se chamar Luna e outra Liz. E eu tô grávida da minha primeira filha, da Luna. Pra honra e glória do Senhor, até aqui nos ajudou o Senhor. Aqui vai sair muito vídeo aqui no canal, gente, até agora em diante. Nós indo fazer ultrassom. Eu já fiz 2 morfológicas e eu dei uma desanimada com o canal e não gravei mais nada. Vou gravar a gente montando o quartinho dela, mala maternidade, enxoval. Tudo isso vai correr aqui dentro desse canal. Como lá no meu primeiro vídeo, você que ainda não assistiu, ó, clica aqui, vai lá assistir esse vídeo. Eu falo que esse canal é pra vlog, dicas de beleza, receita, planejamento familiar, maternidade. E uma das coisas que eu falei que eu ia fazer nesse canal, que eu achei que ia demorar mais, já começamos a gravar, que é sobre a maternidade. Eu estou com 6 meses de gestação da minha menininha. Estamos muito felizes. Esse Luna foi um nome que meu esposo sempre quis. Ele sempre achou muito lindo esse nome. Por causa de uma série, que é uma minissérie que ele assistiu, ele achou lindo. Ele falou que quando ele tivesse uma filha ia se chamar Luna. Então hoje, para honra e glória do Senhor, nós carregamos aqui no meu ventre a Luna. Então para você que tem um grande sonho, uma das maiores lições que eu quero deixar aqui para você nesse vídeo. Se você tem um sonho, seja ela de gerar, de ser mãe, de viajar, de ter uma casa própria, de qualquer coisa, o seu sonho, não desista. Não se deixe ser levado pela voz dos opressores, das pessoas ao redor que vai vir com palavras para te desanimar, como fizeram comigo. Por que você não adota? Ai, você não... eu já vi pessoas falar assim: ah, por que você não arruma uma barriga de aluguel? Então, sabe, era coisas assim, de pessoas de pouca fé, eu posso dizer a vocês. Então, se você tem um sonho, você não desista dele. E uma das maiores chaves é não deixar de buscar a Deus, de pedir, de interceder. Seja insistente, persiste, porque Deus, ele dá no momento certo. Ele não tarda, ele não falha. Luna veio no momento assim que eu mais precisava dela. Pra falar bem a verdade, por um momento que eu passei por coisas delicadas na minha vida, por vezes que eu já tava pra desistir de várias coisas. Luna chegou para trazer luz para nossa casa, para iluminar a nossa vida, sabe, para trazer alegria. A gente já não vê a hora de ter ela nos nossos braços, de poder estar com ela aqui na nossa casa. Então,
Eu tô vivendo um dos maiores sonhos da minha vida, tô vivendo um milagre de Deus. Gerar um testemunho dói, gente. Dói, mas a vitória é garantida. É tão lindo você viver o milagre de Deus, o seu sonho é muito lindo. Quando chega assim, a gente fica até besta, assim, sabe? Eu e meu esposo, quando descobri uma gravidez, a gente chorou, a gente se alegrou, foi tão lindo, foi um momento tão mágico, tão gostoso da nossa vida. Tinha vezes que tem um momento assim que eu ainda nem acredito direito, sabe? Que eu estou gerando uma vida dentro de mim, depois de 10 anos buscando. Não desista do seu sonho, não desista de buscar, de interceder, porque Deus, ele cumpre. Se ele te prometeu, ele vai cumprir. E mesmo se Deus ainda não fez uma promessa na tua vida, continua buscando a ele, pedindo algo, aquilo que você quer muito, aquela súplica. Não desista, gente, de gerar um testemunho. Dói, muitas das vezes, como eu já disse várias vezes aí nesse vídeo, porque eu sofri muito ao longo desse tempo. Mas hoje eu sei que o meu testemunho vai edificar a tua vida, a tua casa, a tua família. Então você que tá aí desse lado da tela, do outro lado, assistindo esse vídeo, mais uma vez eu te digo, não desista e não murmures. Em tudo nós devemos dar graça, porque Deus, ele nos deixou uma promessa de pé, que ele supriria todas as nossas necessidades e realizaria sonhos. Então eu creio nessa promessa e eu vivenciei ela na minha vida e eu creio que você também vai viver uma das grandes promessas. E, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Já curte, comenta, compartilha. Não esquece de nos seguir e ativar o sininho das notificações, que vem muita coisa boa por aí. E beijo, até o próximo vídeo.